Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 28 de maio, sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de matar Jesus. Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te, atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedis na oração, acreditai que o já recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, hoje longo, mas que nos fala de duas realidades que nós temos em nossa vida. A primeira, como nós podemos tratar a casa de Deus, né? Muitas vezes, é claro, isso aqui talvez é uma temática um pouco mais específica no que diz respeito à forma como nós entendemos a casa de Deus, que é a igreja. Você, quando vai à sua paróquia, você, quando vai à sua comunidade, você vê aquela realidade, aquele espaço, né, que é a casa de Deus. Mas, é claro, infelizmente, muitas realidades que nós encontramos por aí, onde aquilo que se diz a casa de Deus, na verdade, é um instrumento de economia, visando lucro e visando o próprio comércio e tantas outras realidades que fogem daquele objetivo que é a evangelização. Ou seja, é realmente poder fazê-la casa de Deus. Uma das coisas que nós devemos ter muito cuidado em nossa vida. É claro que nesse sentido, nós como fiéis, por exemplo, nós damos o nosso dízimo, né? Nós contribuímos com a igreja para que a igreja possa, porque ela se mantém a partir da nossa generosidade de coração. Mas esse evangelho, meu irmão, minha irmã, é muitas vezes até tanto para aqueles que administram o dízimo que recebem, nós, padres, párocos, por exemplo, mas também para você, meu irmão, minha irmã. É quando muitas vezes também podemos ter a tendência de como que fazer uma relação de compra e venda com a igreja, né? Tem alguns que infelizmente dizem assim: padre, eu queria que você pudesse fazer isso por mim, lembre-se que eu sou dizimista, como que se eu sou dizimista, então eu tenho a obrigação de poder ter, né, aquilo com o qual eu pago, ou seja, ter o produto do que eu pago. E aqui realmente já não tem sentido você, né, poder usar desse tipo de discurso. Muitos têm, eu já escutei, né, para poder fazer isso. Ou seja, quando acontece esse tipo de situação, foge totalmente daquilo que é o sentido, tanto do dízimo que você contribui, e para nós também. Se nós, como padres, como administradores de uma igreja, nós não usamos bem, nós não usamos de acordo como deve ser aquilo que recebemos do povo de Deus, então com certeza tudo isso será contado
para a nossa vida, né? A vida eterna que nós teremos, nosso julgamento, nossa consciência. Portanto, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.